Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, que acompanham as nossas aulas da segunda série do ensino médio aqui pelo canal. Boa noite a todos, eu sou a professora Marília Ferreira. Estamos trabalhando análise linguística, língua portuguesa, análise linguística, terminologias que estão aí na nova BNCC, tá? Dentro dos nossos estudos, trabalhamos na primeira aula os casos obrigatórios da crase. E já trouxemos, já no finalzinho da primeira aula, aí importantes informações. Já mostramos para você o trabalho que você vai ter agora. Os nossos alunos lá das cidades que estão aqui no chat, né, já direto aqui no chat interno, Palmeira do Piauí, São Pedro, aos demais municípios que também acompanham as aulas pelo YouTube. Nós vamos começar nossa aula, nossa segunda aula, com atividades, tá, gente? Ó, vou pedir um tempinho pequeno, né, que também é algo muito suntuoso, não. Você vai fazendo já, e aí você até mesmo municiando aí, ó, as suas informações. Vá colocando aí as ocorrências, complete as lacunas com as ou as, né? Os dois primeiros, o primeiro a e o as, são só artigos. Como ele não tem um acento grave, é só para acompanhar as palavras em feminino, né? Ou seja, a gente não vai ter ocorrência da crase quando você usar esses dois termos aí sem o acento grave. Já passando para os segundos elementos aqui, ó, quando você vai utilizar os acentos graves, aí, ó, a gente vai poder perceber aqui, ó, vou ver aqui o marca-texto, a ocorrência da crase, tá? Então, tem que ver se a palavra é um termo regente com preposição e se a outra é um termo regido com o artigo, tá? Então, vamos lá. Vou pedir aqui ao nosso diretor de imagem que dê um tempinho de 3 minutos apenas, que é só para completar. Dá tempo aí para você ir lendo, já vai completando, já vai colocando aí, aplicando as regras que você conhece a respeito do uso da crase, de quando ter e de quando não ter. Tá bom? 3 minutinhos.
E, gente, vamos lá para a gente poder trazer aí essas informações importantes. Voltou à fazenda no final de semana para andar a cavalo. Vamos lá, gente. Ó, você se lembra lá da primeira regrinha? Verbos que indiquem destino. Verbos que indiquem destino pedem a preposição a. Fazenda, por ser uma palavra no feminino, pede o artigo a. Portanto, nós vamos identificar a ocorrência da crase. Lá no final, andar a cavalo. Andar a cavalo, professora, não tem ocorrência de crase. Mas a cavalo não é uma locução adverbial, só que a gente viu, as locuções adverbiais têm que ser femininas e cavalo é masculino. Tá ok? Deu certinho aí a sua aplicação da regra? Ótimo. Vamos avançar, gente. A reunião será a 1h na sala da diretoria. A 1h, gente, tem que ter a crase, viu? Ó, não tem aquelas preposiçõezinhas que a gente viu. Perante, daqui, ou então com, perante, com, de, e etc. Lá que a gente colocou lá na nossa primeira aula. Então, como está à frente de uma marcação de horário e vem representado pelo número cardinal, temos que fazer o uso da preposição indicadora da hora e do artigo que pode acompanhar esse numeral, tá? Corretíssima aí a informação. Encontrei-a debruçada à janela, esperando a hora de viajar. Encontrei debruçada, de que modo? À janela. Ah, professora, aqui nós temos o quê? A ocorrência daquela regrinha das locuções adverbiais femininas, tá? A palavra janela é feminina. Esperando a hora de viajar. Nesse caso aqui, bom, só vamos colocar o artigo que vai acompanhar a hora. Eita, deixa eu ver aqui, peraí. O pessoal de Palmeira do Piauí está aqui escrevendo. Ah, já colocaram aqui a letra C, olha, tá ok. Palmeira, deixa eu ver o gabarito aqui, né? A letra C acertaram, né? A letra A já passou aí, mas a letra C acertaram. E a letra D agora, tá? Comunico a Vossa Senhoria a transferência do funcionário, tá? Comunico a Vossa Senhoria, sem a crase, se tratando de pronome demonstrativo, ou pronome de tratamento, não. Quais são as regras lá que a gente viu? Só pode ser, ó, o dona, o senhora ou a senhorita. A Vossa Senhoria, não. A transferência do funcionário, será se tem aqui, gente, o artigo? Também. Ou melhor, o artigo tem, só não tem é a preposição, porque não há exigência de um termo com o auxílio da preposição, tá bom? O tripulante veio à Terra depois de vários meses, né? O tripulante... Cadê, minha gente? Ah, senhoria, foi voltar. O tripulante veio à Terra. A Terra, gente, ó, veja que aqui nós temos um verbo que indica movimento, a palavra terra que aparece sem determinação. Aí um conselho, viu, gente? Ó, quando a palavra terra vier de forma geral, ela vem acompanhada com a preposição ou com o artigo para poder determiná-la. Se, por exemplo, terra vir com determinante, terra dos carnaubais. Pronto, é como a gente se refere à cidade de Campo Maior. Pronto. Aí, ó, o tripulante veio à terra dos carnaubais. Quando a palavra terra vier com essa especificação de complemento nominal, a regra diz que você não precisa acompanhá-la com o determinante artigo, tá?
Então, fica só a preposição que acompanha a palavra, né, regente, mas no caso da palavra terra, identificada por esse termo, por esse elemento, por esse aposto, né, por esse complemento que a especifique, tire dela essa representação geral, a gente não vai poder acompanhá-la mais do artigo. Então, sendo só a presença da preposição relacionada ao termo anterior, tá bom? O gerente foi à Inglaterra a negócios. Vamos lá, gente, ó. Foi à Inglaterra, porque é um verbo ir, um verbo que indica a movimentação, que vai exigir a preposição a. Inglaterra é uma palavra feminina que vem acompanhado do seu artigo feminino. A negócios, também, ó. A locução adverbial negócios só poderia vir com a preposição ou com o artigo acompanhando se fosse um termo feminino, mas negócio, sendo masculino, fica lá sem o seu artigo. Usava uma sandália a Xuxa na festa. A Xuxa, como era essa sandália? Bem espalhafatosa, né? Olha, veja a sandália a Xuxa, a moda Xuxa. Então, ó, está subtendido o termo moda da Xuxa. De Xuxa, da Xuxa, aí dentro dessa representação. Tá bom? Eita, o pessoal lá de Palmeiras acertou quase todas. Quase, que também não deu para acompanhar aqui. Bem, mas ó, a letra G acertaram. A letra, deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus do céu. A letra E também acertaram. Parabéns, os nossos alunos lá. Professor mediador, podia colocar o nome deles aí também, para a gente dar uma chamadinha aqui. Na placa, temos alguma inconsistência quanto ao uso da crase, gente? Vamos lá, professora, ver. Curva à esquerda. Tá certo ou tá errada, gente? A placa de trânsito tá errada. Errada, professora. Erradíssima. Por quê? Por causa, ó, da presença de uma locução adverbial feminina. Então, respondendo à questão, sim, há inconsistência. Inconsistência nas locuções adverbiais femininas é obrigatório o uso da crase. A ocorrência da crase, tá bom? Então, corretíssimo aí você viu. Corrigindo a frase, vamos lá corrigir para que a gente possa deixar tudo arrumadinho nessa placa de trânsito. Professor, o que é que eles tinham que ter feito? Fácil. Vou até colocar aqui, ó. Era só eles terem colocado o sinal grave em cima do A para identificar a ocorrência da crase, ok? Muito bem, vamos lá, gente, ó. Próxima. Na imagem, temos alguma inconsistência quanto ao uso da crase? 2 minutinhos para você pensar aí. Os nossos alunos lá de Palmeira do Piauí, tivemos a participação da Cristina. Muito bem, ó. Na questão 1, tivemos a participação da Cristina e do Silas, lá de Palmeira do Piauí. Parabéns aos nossos alunos da Rede Seduc, que estão participando presencialmente da aula, inclusive virtualmente, que eles estão lá na cidade de Palmeira do Piauí, e a gente está aqui em Teresina. E eles estão participando com muita qualidade aqui da nossa aula de linguagens. Parabéns ao nosso professor mediador também de lá.
nossas atividades aqui, gente. Ó, na imagem a seguir, há alguma inconsistência em relação à crase? Sim, 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 sim. Por quê, professora? Porque a gente só vai utilizar a expressão, aí, as identificações de locuções adverbiais quando nós temos palavras femininas. O laser, né? Então, ó, vamos colocar aqui, sim, né? A palavra laser é masculina. Ai, meu Deus do céu. Masculina. Ó, a palavra laser é masculina e não recebe artigo quando participa de formação de locuções adverbiais, tá? Essa é a resposta à formação de locuções, não sei se vai dar aqui, ó, locução adverbial. Então, ó, nesse caso, por ela não receber artigo quando participa da formação de locução adverbial, a gente só vai identificar a preposição que liga o termo regente ao termo regido. E aí, como esse termo regido não se utiliza de artigo feminino, né, que acompanha aí a esse termo, já que ele é um termo masculino, a gente vai utilizar somente o termo aí sem o uso do artigo. Portanto, aí corrigindo, seria depilação a laser. Né? Seria a forma da gente utilizar de forma correta e aplicar de forma correta essas situações. Vamos lá, gente. Quando não usar a crase? Acabamos de ver aí, ó, primeiro elemento do recurso proibitivo. Quando a crase é proibida? Antes de palavra masculina. Laser é uma palavra masculina, tá? Quilo, desse jeito não, gente, mas o certo aqui, ó, quilo. Essas placas de anúncios, e principalmente que o pessoal usa para essas placas de estabelecimentos, elas têm essas licenças poéticas aqui. Mas a palavra quilo, que é com o dígrafo QU, né, ela também é uma palavra masculina. E aí não pode, não deve haver essa incorrência aqui que a gente visualizou dentro desse enunciado. Então, as palavras masculinas, elas só vão vir acompanhadas do artigo masculino, o. E aí a gente precisa da crase, da junção de dois as, a preposição e a artigo, tá? E aí a gente não vai poder identificar esses elementos com essas situações. Antes de pronomes pessoais, no caso reto, oblíquo ou de tratamento, que a gente viu, né? A gente já falou aqui o Vossa Senhoria, lá naquele primeiro exercício, né? Do você também, no primeiro exercício. Os únicos pronomes de tratamento que podem trazer aí o acompanhamento do artigo é o dona, senhora ou senhorita. Antes dos pronomes demonstrativos, isso, este, essa, enfim, dos pronomes demonstrativos de primeira e segunda pessoa. Porque os de terceira pessoa, você está lá obrigatoriamente utilizando, se caso os termos anteriores exigirem a preposição a. Perdão, tá até voltando aqui, dentro dessa situação. E os casos facultativos, olha a dica aí, gente. Antes dos pronomes possessivos femininos, minha, tua, nossa, tá? Ou sua. Antes dos substantivos femininos próprios, aí os nomes próprios, tá? É claro, a gente falou até naquele exemplo da Inglaterra, né? A gente viu lá a Inglaterra, ele poderia ser um caso facultativo,
Por quê, professora? A palavra exige a preposição, mas Inglaterra é um termo feminino próprio. É obrigatório? Não. A gente utilizou lá naquele exemplo como obrigatório porque juntava as duas situações. É um nome feminino e na questão, se eu não estiver enganada, vinha após o verbo veio, né? E aí a gente tem os verbos de locomoção, aí complementados por nomes femininos, e no caso lá a gente fez o uso da aplicação dessa regra. Mas se eu não quisesse colocar, eu poderia também retirar. Eu poderia colocar a Inglaterra, justificando que Inglaterra é um termo feminino mais próprio, é um substantivo feminino próprio. Depois da palavra até, né? Se depois da preposição até houver uma palavra feminina que admite o artigo, você pode colocar aí também, até à noite, por exemplo. Aí você pode colocar se você aí quiser. Deixa eu avançar aqui mais um bocadinho. Vamos para a nossa atividade, para a gente poder avançar aqui e chegar nas nossas atividades. Vamos lá, gente, ó. Vou pedir 2 minutinhos para você analisar essa primeira questão aí, dessa atividade, para que a gente possa trazer as aplicações da regra do uso da crase, porque tem um A com o uso da crase aqui. Você vai me dizer se está de acordo ou não com as regras obrigatórias, proibitivas e facultativas que nós estudamos hoje. 2 minutinhos, por favor. Mas, gente, ó, para a gente poder verificar aqui, ó, se a ocorrência da casa está de acordo com a norma padrão. Saldo de Natal, toda loja, descontos de 15% a 70%. Bom, a ocorrência da crase antes de números cardinais, ela só é obrigatória em relação a horas. Jamais em relação a outras ocorrências dentro dessa possibilidade. Então, a resposta, vamos lá, nós pronunciarmos de forma objetiva. Na ilustração, a ocorrência da crase está de acordo com a norma padrão? Não, né? Não se trata, você pode colocar aí, ó, não se trata de indicativos de horas, né?
caso cuja, cuja ocorrência da crase é obrigatória. Pronto, coloquei aí, ó, para você anotar onde você estiver lá nas cidades que estão identificadas. Então, está de acordo com a norma padrão, com as regras? Não. Só se usa crase ante as horas, né? Porque vai vir a referência àquela hora que vem acompanhada o numeral cardinal do seu artigo, tá bom? Então, nesse caso aqui, como não se trata de horas e apenas indicações numéricas, a gente não tem a justificativa do uso da crase, tá? Então, não está correto, não se trata de indicativo de horas, caso cuja ocorrência da crase é obrigatória. Então, somente nessas circunstâncias é que a gente vai poder fazer o uso da crase, tá bom? Vamos lá, avante. Ai, cadê? Eu tô voltando aqui, gente. Vamos voltar aqui. É errado. Na imagem, temos alguma inconsistência com o uso da crase? Fatia 449, a fatia. Não temos também, ó. Vamos observar que não, professora. Não vamos. Até porque aqui, ó, você não tem uma locução adverbial. Você não tem uma locução prepositiva e muito menos aí conjuntiva. Nós não temos, só temos a identificação do termo, a fatia, e não temos, né, nenhum antecedente que exija essa preposição, né? Então, a gente só tem aqui o artigo acompanhando o substantivo, é feminino, mas cadê o termo regente, que pede a preposição? Nós não temos um termo regente nessa oração que necessite essa preposição. Então, não há necessidade dessa crase, né? Porque a gente não tem nenhuma ocorrência aí de crase, tá? Então, o correto seria 440, a fatia, ou seja, a identificação do elemento que recebe essa precificação, tá? Então, a gente não vai encontrar aqui essa situação. Na imagem, temos alguma inconsistência com o uso da crase? Sujeito, quem é sujeito a. Ok, professora. O termo aqui, que é o nome sujeito, pede a preposição a. Mas o termo regido que aparece para complementar quem está sujeito ao quê, é um substantivo masculino. Por ser um substantivo masculino, ele vem acompanhado, e se vier, do artigo que concorda com ele. Então, na imagem, temos inconsistência? Sim. A inconsistência, aqui a gente vai poder, ó, sim, né? O termo regido é guincho, é masculino, ou seja, é uma palavra masculina. Portanto, não pede o auxílio da preposição a. Então, você não pode marcar uma coisa inexistente aí dentro desse processo. Coloque que sim, é inconsistente, sim. O termo regido é masculino e não exige, vou botar aqui, e não constitui a ocorrência da crase. De crase, não constitui. Não adianta você dizer que vai querer botar. Se coloca, assume o erro. Erra. Próximo. Rio 2016. Chineses vão a todas as semi em evento teste de badminton. 2 minutinhos para você pensar se está certo ou se está errado.
uma inadequação? É lógico, professora. Só não está vendo aí que a regra dos pronomes foi desobedecida? Antes de pronomes, não utilizamos a preposição. A preposição só vai aparecer nos pronomes demonstrativos de terceira pessoa e facultativos lá nos pronomes possessivos que a gente viu, tá? E aí, ó, quando nos pronomes de tratamento, naqueles 3 casos que a gente colocou. Fora isso, em nenhum outro pronome você vai identificá-lo, você vai acompanhar um determinante como você vai acompanhá-lo com um determinante como o artigo, certo? Está inadequado. Foi uma manchete, professor, é raro. Lógico, acontece. Vão até que o verbo exige a preposição, mas o pronome todas não pede, não pode ser acompanhado por um artigo, tá? Então, corrigindo aí, ó, o termo regente pode até pedir a preposição a, mas o termo que aparece complementando não pode vir acompanhado do artigo. E aí, ó, ocorrência fom aí da nossa crase. Combata a cegueira. Quem combate, combate algo. E aí, gente, a inconsistência, é claro que há, gente. Desde quando o verbo combater é um verbo transitivo direto? Então, olha, há uma inconsistência? Sim, né? O verbo combater é transitivo direto. Ou seja, vou colocar aqui, ó, para você dar aquela... Não exige preposição. Preposição. Se ele não exige preposição, gente, por que você vai colocar o acento grave? Se o cegueira aqui, o A aqui deveria ser só o A que acompanha o substantivo cegueira, tá? Então, aqui, ó, combata. Quem combate, combate algo. O que é esse algo? A cegueira. O A vem acompanhando aqui, ó. O seu artigo seria a correção que você teria que fazer aí dentro dessa possibilidade, tá bom? Alternativa correta, ou melhor, a informação correta é essa. Na imagem, temos alguma inconsistência quanto ao uso da frase? Meu pior erro é deixar as pessoas se tornarem importantes, dando a elas chance de fazerem o que. Né? Vamos lá, gente. Quer que você, professora, quem dá alguma coisa a alguém. Ah, certo. Vamos aqui analisar o verbo dando a elas alguma chance de fazer. O verbo dando é o verbo dar. Vou botar aqui, ó, o verbo dar. Qual é a regência dele, gente? Qual é a transitividade dele? Quem dá algo a alguém. Verbo transitivo, direto e indireto. Professor, então a gente precisa de um complemento com e sem preposição. É o que diz a regência e a transitividade dele. Muito bem. Certíssimo aí as suas possibilidades de construção, né? E o que é que a gente vai fazer? Vai ver se de fato isso acontece. Bom, a regência do verbo está certo. E os complementos? Vamos lá. Qual é o objeto dele? O objeto direto. Vou até apagar aqui, ó, para a gente poder analisar. O objeto que responde. Quem dá algo. O que é que se dá? Então, aqui, ó, vou colocar aqui. Algo a alguém. Aí, ó, vamos lá. O algo aqui vai ser o nosso objeto direto. E a alguém, o nosso objeto indireto. É isso que prega a nossa gramática. Pronto. Vamos identificar aqui. Dá algo. Algo é quê? Chance. Muito bem. Identifiquei o meu objeto direto. Dá a alguém.
a elas, meu objeto indireto. Ah, então, professora, eu preciso de uma preposição acompanhando aqui a identificação a quem eu dou algo, né? Então, tá certo. Está certo? Está errado. Está, ou está certo. Os pronomes de tratamento, ou os pronomes que a gente não vai poder utilizar são os pronomes oblíquos, né? Pronomes de tratamento e os pronomes indefinidos. Então a gente vai poder identificar aqui, ó, como correta a utilização da nossa representação. Tá? Se dá tempo aqui, gente, ó, a última num minutinho final. Na imagem a seguir, temos alguma inconsistência quanto ao uso dessa crase. Papa Francisco pede à mãe solteira que ande de cabeça erguida, tá? Nós vamos pedir o quê? Que ande de cabeça erguida. Quem pede, pede algo a alguém. O verbo... Peraí, deixa eu botar aqui. O verbo é um verbo transitivo direto e indireto. O que é que se pede? Que antes de cabeça erguida é o objeto direto. A quem, gente? A alguém, a mãe solteira, que é um objeto indireto. Corretíssima aí a manchete em relação. Vai no site do canal Educação, pede para o professor presencial, ainda tem questões para você fazer aqui nesse slide, tá? A gente se despede desejando a você uma ótima semana, acompanhando as aulas aqui pelo canal Educação, e na próxima segunda a gente volta, tá bom? Um abraço a todos, boa eleição e até a próxima, gente. Tchauzinho!